Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal e hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, como lidar com o descontrole emocional, tá bom? A gente vai primeiramente falar o que significa, tá? Esse descontrole emocional, tá bom? Depois a gente vai falar associações, o que podemos associar aí essas questões do controle emocional, né? E no caso do descontrole emocional, o que a pessoa pode estar passando, o que acontece com ela. E a terceira parte, aí as nossas dicas para você já ter o que colocar em prática, já tá colocando essas dicas na sua rotina, aí no seu dia a dia, tá bom? Vamos aí entrando, vamos colocar agora o chat, tá bom? Aqui no Instagram, pra gente já iniciar, ok? Só vou aqui colocar rapidamente, só um momento, tá bom? Vamos lá. Beleza? Ok, vamos começar, tá bom? Primeiramente, aí, o que você entende, né? Essa explicação, às vezes, eu começo aí os aulões perguntando e explicando isso, essas questões, como você entende, o que são abordados, o que significa. E essa primeira pergunta vai para você. Para você, o que é o descontrole emocional? A gente pode aí pensar em muita coisa quando a gente coloca essa pergunta de um modo muito amplo, tá? Então a gente vai... Qual que é o objetivo dessa pergunta? De eu perguntar para você o que é o descontrole emocional? Para ficar uma coisa um pouco mais amarrada, para ficar uma coisa um pouco mais específica e também ficar algo mais pessoal. Porque o descontrole emocional para uma pessoa pode ser diferente para outra pessoa. Como assim? A pessoa no trabalho dela pode ter acúmulo de funções, tá? E isso pode trazer o descontrole emocional para ela. Pode ser o seu caso. A pessoa aí pode ter problemas financeiros, tá bom? Esse aí pode também ser um motivo de descontrole emocional para você. E a pessoa também pode ter problemas familiares, tá bom? São só alguns exemplos aí que podem estar descontrolando aí o seu controle emocional, tá bom? Então, talvez você tenha algumas dessas situações, eu só citei alguns exemplos, porém pode aí estar se encaixando na sua vida, tá bom? Oi, Lindaci, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? De uma ex-paciente minha, que ela tinha uma ex-sogra. O que acontece? Essa ex-sogra, infelizmente ela era casada e o marido dela faleceu. E essa ex-sogra tinha alguns bens, né, no nome do filho dela. E conforme foi passando o tempo, isso daí foi se separando, né? Foram partilhando os bens. Porém, os ex-sogros sempre achavam que ela tinha alguma coisa, que ela tinha algo a mais para partilhar, enfim, ficavam essa vigília em cima dela. E era praticamente todo santo dia que ficava essa cobrança, que ficava aí ligações, que ficavam aí mensagens. E ela estava tendo o descontrole emocional dela por causa de uma situação familiar, que não era nem tanto família assim, mas estava ocorrendo por causa disso, tá bom? E isso estava tirando muito ela do sério, ela tinha ansiedade, a ansiedade dela se descontrolava e com isso a fibromialgia dela aumentava também, porque aumentava sua ansiedade, seu estresse, juntava muita coisa e ela ficava desse modo e o descontrole dela, o emocional, ficava totalmente instável, tá? E por fim, depois ela resolveu, tá? Só para finalizar a história, ela resolveu isso daí, dando um basta nisso, tá? E então eles não foram mais atrás dela e falando o que ela deveria fazer, quanto ela estava ganhando, enfim. E a conversa se encerrou por aí e ela conseguiu um maior controle emocional por causa de uma situação específica que estava a descontrolando, tá? Vamos aí.
associações, tá bom? O que tem associações que a gente pode ter alguns tipos de sintomas que podem ser associados a esse descontrole emocional que a gente está tendo, está vivenciando. Por exemplo, crises muito intensas de choro, tá? Chorar aí é algo bastante comum, tá bom? A gente, quando está sob pressão, quando recebe uma notícia triste. Porém, quando a gente tem crises de choros intensas, tá? Por vários e vários dias, por horas, às vezes aí que a gente não consegue controlar essas crises. Por exemplo, tem no trabalho, depois tem em casa e às vezes tem de modo aí muito recorrente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Essas crises de choro podem ser um sinal aí do seu descontrole emocional. Uma tristeza também muito profunda, tá bom? Isso daí pode estar também associado ao seu descontrole emocional. Isso também pode estar, às vezes, associado a um episódio depressivo ou uma depressão, tá bom? Ou pode estar associado também a alguma situação específica que você esteja passando, tá? Então, esse pode ser outro sinal que esteja se associando aí com o descontrole emocional. E o terceiro, as explosões de raiva. A pessoa, ela se explode praticamente por qualquer coisa. Uma brincadeira ali inocente, alguma coisa que cai no chão sem querer, ou às vezes até um barulho um pouquinho mais alto já é uma coisa para a pessoa se estressar, ter um descontrole emocional, já ir tendo explosões de raiva, tá? Então, quando a pessoa já está na tampa, digamos aí, se ela está no copo cheio e cai uma gota de água, então ela transborda. Então, ela não precisa muito quando ela está com o descontrole emocional dela muito alto, tá bom? Então é bom a gente verificar isso para ver se não está acontecendo isso com a gente também, tá? Vamos continuando. E agora a nossa terceira parte, as nossas dicas que você já pode estar colocando aí no seu dia a dia. Vamos lá então. A primeira dica que eu passo para vocês é ter consciência corporal, tá? O que é isso, Murilo? Consciência corporal? É você saber o que está acontecendo às vezes com o seu corpo, tá? E não precisa ser algo muito profundo, não precisa ser algo tão interno. Pode estar indo aí, a gente vai falar mais sobre isso, mas essa consciência corporal é algo um pouco mais externo, é algo um pouco mais, digamos aí, controlável, que está dentro do nosso radar. Por exemplo, se a gente está com fome, se a gente está com sede, se a gente está com sono, tá? Então, essas situações que podem ser um pouco mais visíveis, às vezes passa batido com a gente e nós ficamos muito mal com isso, tá bom? Por causa dessas questões bem simples, desses acontecimentos aí bem simples que a gente passa batido. Às vezes a pessoa aí tá mal alimentada. Quantas vezes a gente deixa de comer por um tempo muito prolongado, 3, 4 horas, e a gente começa aí a ficar um pouco mais estressado, ficar um pouco mais raivoso, ficar um pouco mais descontrolado, tá bom? Isso serve para água também, a questão do sono, tá? Então, tudo isso pode estar envolvendo aí o seu descontrole emocional, tá bom? A segunda dica que eu dou para vocês, tá? É a meditação, tá bom? E qual é o aplicativo aí que eu recomendo que vocês baixem? Esse aqui, ó, Lojong, tá? Já testei vários e vários aplicativos, mas em custo-benefício, esse tipo de aplicativo aí pode estar te ajudando de uma forma assim, de uma maneira muito eficaz, de uma maneira aí bastante eficiente, digamos, né? Então ele pode aí estar te ajudando você e estar ajudando na questão da sua consciência corporal. Então uma coisa pode estar ajudando a outra, tá bom? E temos a terceira dica, que é uma estratégia que eu chamo aí, tá? Eu passo para os pacientes de mínimo de 20, tá bom? Por que mínimo de 20? A gente pode ter
aí por vezes pensar que a gente tem que ficar no final de semana, a gente tem que relaxar, que a gente tem que deixar um espaço certo, né, um tempo certo para estar relaxando, mas não. Por vezes é mais eficiente a gente relaxar só um pouquinho por dia e não deixar tudo para o final de semana, do que a gente esperar para deixar em um único dia específico ou em 2 dias específicos, porque pode ser que a carga de estresse aumente muito. Então o mínimo de 20 seria o quê? O mínimo de 20 minutos por dia para você estar reduzindo essa carga de estresse, para você estar se controlando, tá? E para você estar chegando cada vez mais próximo do seu controle emocional, tá bom? Então hoje a gente falou sobre isso. A gente explicou e usou você mesmo como aí uma pessoa para estar identificando esse descontrole emocional, colocou como você o protagonista aí para descobrir qual que é o seu descontrole emocional, quais são as suas razões. Descobrimos aí associações falando sobre elas, né, quais sintomas que podem estar aparecendo no seu descontrole emocional e 3 dicas para você já estar colocando em prática, para já estar controlando o seu emocional, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, tchau e semana que vem tem mais. Até!